Fala rapaziada, Pedro Eisnerman mais uma vez aqui. Para quem não me conhece, eu tenho 16 anos. Aqui eu abordo assuntos sobre autoconhecimento, sobre experiências próprias e diversos assuntos. No dia 17 de abril desse ano, eu fiz 16 anos. Aí de 15 para 16 eu resolvi correr meia maratona, sem preparação nenhuma. Eu simplesmente decidi que eu ia correr meia maratona. Eu chamei meu amigo Gabriel, vamos correr uma meia maratona, 25 km, ele bora. E a gente sem preparação nenhuma foi lá e fez. Eu não vou mentir pra vocês, a meta era 30 km, mas a gente acabou que fez só 25. E uma das lições que mais me pegou, cara, na minha mente, assim, que abriu um leque de coisas, assim, foi... Essas estatísticas, eu não tô falando que eu vi em algo, são estatísticas que eu mesmo deduzi ao passar por isso, ao correr 25 km sem nenhuma preparação. Que 90% das coisas que tu faz é a tua mente. E o resto dos 10% é o teu corpo, é em si, tu. Mas, cara, 90% das coisas que tu faz é por causa daqui. É por causa da tua mente, é por causa do teu cérebro. Por causa da tua mentalidade. E o resto é o corpo. Quando eu tava correndo 25 km, como eu falei, eu e o Gabriel não tinha a mínima preparação para correr essa corrida. Só que a gente simplesmente decidiu que ia correr e correu. E quando eu cheguei nos 15 km, a sola do meu tênis rasgou toda, eu comecei a sentir cãibra na coxa, na panturrilha. Cara, foi uma loucura. Mas quando eu cheguei nos 15 km, faltando mais 10 pra gente terminar, eu já não aguentava mais. Eu falei pro Gabriel, cara, eu não tô aguentando mais, cara, eu tô com vontade de parar, tá me doendo tudo. E ele falou, mano, só corre. E eu tentei não pensar ao máximo naquela dor que eu tava sentindo. Eu tentei só continuar correndo. E chegou num nível, cara, que foi literalmente isso. Eu não tava pensando em nada ao meu redor. O corpo tava automatizado, tá ligado? O corpo tava em movimento, fazendo sozinho e eu tentando pensar em nada. E foi indo, km por km, passo por passo. E, cara, você não tem noção, rapaziada. Quando chegou nos 20 km, a gente entrou numa praça e começou a dar volta. E passou 2 km. E o Gabriel falando, e eu ficando pra trás, o Gabriel correndo. E o Gabriel falando pra mim, cara, continua, falta só mais um pouco. E meu psicológico aquela hora já tava destruído, tá ligado? Já tava totalmente destruído. Eu não conseguia pensar mais em nada, cara. Eu só sentia dor na panturrilha, na coxa, em tudo que era parte do corpo eu sentia dor. Mas eu percebi que, cara, tu é capaz de fazer tudo, mano. Tu é capaz de literalmente ganhar o mundo se tu tiver aqui, cara. Tu é capaz de fazer tudo se tu souber dominar tua mente, mano. Se tu souber dominar tua mente, cara, tu literalmente ignorar, mano, o que tu tá sentindo. Se tu tá sentindo cansaço da tua rotina monótona, tu tá sentindo dor de um treino que tu fez, a partir do ponto que tu aprende a controlar a tua mente, a simplesmente ignorar isso tudo, cara, fica muito fácil, mano. Fica literalmente muito fácil. Ou tu acha que eu não tava sentindo dor nenhuma? Eu corri 25 km sem preparação? Não. Tava muito tranquilo, cara. Eu simplesmente ignorei aquela dor, tá ligado? Por mais dolorosa que eu tava sendo aquela corrida, eu simplesmente ignorei. O ponto que eu quero chegar, cara, é que tu é capaz de muito mais do que tu imagina. As coisas só vão começar a acontecer, tu só vai começar a fazer o que precisa ser feito quando tu controlar aqui. Ou tu acha que todo mundo gosta de estudar, todo mundo gosta de ir lá e passar 1-2 horas na academia sentindo dor. Ou tu acha que eu gosto de ficar nos finais de semana, como por exemplo hoje é um sábado, tô aqui gravando vídeo pra vocês. Cara, eu podia estar na praia agora aproveitando, mas eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso fazer isso. Não se trata de fazer o que tu não quer, o que tu sente dor, o que tu não sabe fazer, o que tu não entende, se trata de tu fazer. Muita coisa que eu não gosto eu tenho que fazer, eu entendo que eu preciso fazer.
se eu quero ter grandes resultados, primeiro eu preciso ter grandes esforços, grandes sacrifícios, sacou? É uma troca, cara. Tu troca o teu esforço, troca o teu tempo pelos resultados. É trabalho duro, cara. É trabalho duro, é constância, é todo dia, dia após dia. Nem que seja um pouco, cara. Nem que seja um pouco, uma página, 2 páginas. Nem que seja 300 metros. Nem que seja 3 parágrafos ali. Nem que seja 2 anotações. Ou tu acha que Steve Jobs, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, eles só são as pessoas que são hoje por causa que eles começaram grande, começaram lá em cima. Cara, tu tá totalmente errado. Essas 3 pessoas e muitas outras mais, elas só chegaram no nível que elas estão hoje por causa desses pequenos hábitos. Por causa de 1 ou 2 horas a mais estudadas. Uma melhoria em uma ideia aqui, outra ali. E assim foi se surgindo, foi surgindo. Foi elevando, foi melhorando. Cara, ninguém começa grande, mano. Eu tô aqui gravando num tripé, num microfonezinho aqui de R$30, tá ligado? Mas eu tô começando, tá ligado? Eu tô fazendo. Tem muita gente que dá desculpa pra caralho, mano. Eu não sei a situação que tu tá agora, eu não sei o que tu tá passando, não sei o que se passa na tua mente, as condições que tu tá agora. Mas de uma coisa eu sei. A situação que tu tá agora, tu pode ter certeza absoluta que tem muitas outras pessoas que estão 3 vezes piores do que tu. Então sempre quando tu pensar que tu não tem isso, que tu não tem aquilo, irmão, pensa também, não esquece de pensar que tem pessoas que estão 3 vezes pior na situação que tu tá. Tem pessoas que nem saneamento básico tem, nem comida tem, nem celular, nem acesso à internet tem. E tu tá com tudo isso e tu tá reclamando ainda, cara. Não adianta tu ficar pensando que é tal dia, tal hora, tal semana, vou esperar eu receber um aumento, vou esperar eu trocar de emprego, vou esperar ter uma estabilidade de horário. Não, irmão, começa, cara. Começa hoje. Começa a escrever os teus planos num papel, começa a tirar do papel esses planos e começa a fazer. Nem que seja pequeno, cara, nem que tu tenha um pocket violão. Eu tinha um LG K10, mano. Eu tinha um LG K10 e eu gravava vídeo, tá ligado? E eu comecei, mano. Hoje, graças a Deus, eu tenho a condição de comprar um tripé, eu comprei um celular melhor, comprei um microfone. Mas é assim, cara, tá ligado? Tu tem que entender que é um processo, mano. E tu pode ter certeza que é muito mais prazeroso. Isso que eu nem cheguei lá ainda, mas é muito mais prazeroso tu presenciar, experimentar o processo do que estar lá. Como uma frase que eu li uma vez do Thiago Finch, melhor do que estar lá é chegar lá. Irmão, essa frase é muito verdadeira, mano. É muito mais prazeroso tu analisar o teu progresso, o teu processo, todas as vezes que tu errou, o que tu passou nesse meio período do que tu estar lá. Pobre do homem que nunca enfrentou 1000 tempestades, pois qualquer chuva o afogará. É isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.